Portanto, no módulo anterior, vimos que tínhamos uma grandeza, que era a energia, e que representávamos por uma letra H, que chamamos o nome de entalpia, e vimos que esta entalpia era o conteúdo energético, que representava o conteúdo energético de um sistema, mas nós não podíamos calcular o seu valor absoluto, apenas podíamos aceder a variações do seu valor. Ou seja, se eu fornecesse calor ou retirasse calor, se realizasse trabalho ou se fizesse trabalho sobre o exterior. Portanto, só nessas circunstâncias é que eu consigo saber qual é o valor da variação da grandeza, mas não sei qual é o valor absoluto da grandeza. Então, nesse caso, eu tenho que definir um estado padrão. E, neste caso, nós vamos definir um estado padrão para cada um dos elementos da tabela periódica. E para cada um desses elementos, vamos considerar como estado padrão o estado mais estável que existe na natureza desse elemento nas condições padrão. E as condições padrão é a pressão de uma atmosfera. Reparem que saliento aqui que não há nenhuma especificação de temperatura para o estado padrão. Portanto, a temperatura é uma qualquer. Portanto, existirá um estado padrão para cada substância, para cada temperatura. Só para terem uma ideia de como é que isto funciona, por exemplo, eu, para o carbono, tenho várias possibilidades. Posso ter a grafite, o diamante, o C60, portanto o fotoboleno, o C70. Há muitas formas de carbono na natureza. No entanto, a mais estável à pressão de uma atmosfera é a grafite. Portanto, a entalpia de formação padrão da grafite corresponde à entalpia que nós vamos considerar como zero para o carbono. No caso do oxigênio, a forma mais estável à pressão de uma atmosfera é o O2. Portanto, o oxigênio O2 será a nossa forma padrão. Reparem que não é o ozono. O ozono é menos estável que o O3, é menos estável que o O2, à pressão de uma atmosfera. Portanto, assim sendo, o O2 é a nossa referência. Por exemplo, para o hidrogênio é o H2. Para o enxofre é o S8. Para o azoto é o N2. Para os halogénios é o X2. Portanto, em que X é flúor, cloro, bromo, iodo, por aí fora. Portanto, para cada elemento da tabela periódica, definimos o estado padrão. E depois, quando temos uma reação química, vamos calcular a variação de entalpia através de quantidade de calor necessária para formar um dado composto químico a partir dos seus elementos no estado padrão. Portanto, a entalpia de formação padrão de uma dada substância, portanto, representa-se delta, porque é uma variação, formação, porque é a partir dos elementos no estado padrão, da entalpia e um Ozinho para indicar que é nas condições padrão, é a quantidade de calor posta em jogo na reação em que se obtém esse produto a partir dos elementos no estado padrão. Por exemplo, reparem, se eu quisesse obter a entalpia de formação padrão do CO2 no estado gasoso, então, o que é que eu tinha que fazer? Tinha que ver qual era a quantidade de calor posta em jogo na reação química em que eu obtenho CO2 a partir de carbono na forma de grafite, mais oxigênio gasoso à pressão de uma atmosfera. Portanto, isto é, a quantidade de calor posta em jogo nesta reação é a entalpia de formação padrão do CO2. Por exemplo, se quisesse obter água no estado gasoso, então eu teria que usar a quantidade de calor posta em jogo na reação química em que obtenho água no estado gasoso a partir de H2 no estado gasoso e de O2 no estado gasoso. Portanto, e com isto consigo obter entalpias de formação para todas as substâncias. Reparem que a utilidade destas funções, como a entalpia, é serem funções de estado. Isso, traduzido de forma matematicamente, corresponde a serem diferenciais exatas. E o que é que isso significa? Significa que eu, quando quero calcular uma variação, não interessa o trajeto que eu fiz para ir do estado inicial ao estado final. Só interessa o estado inicial e o estado final. E isso é muito útil nas reações químicas. Porque se eu tiver uma reação química qualquer, A mais B a dar C, e eu quiser calcular a entalpia desta reação nas condições padrão, eu posso imaginar um caminho alternativo que não vá diretamente de A para C. Eu posso criar aqui os elementos no estado padrão,
e depois, a partir dos elementos do estado padrão, formar C. Reparem que isto aqui é o somatório para todos os componentes que eu tenho aqui na reação química das entalpias de formação padrão de A, de B e de todos os outros que eu tenho. E, nesta reação, isto é o somatório de todas as entalpias de formação padrão para os compostos químicos que eu tenha nos produtos. E, portanto, com este esquema, eu consigo calcular a entalpia de qualquer reação química, desde que conheça a entalpia de formação padrão para todos os elementos da tabela periódica. E, portanto, a entalpia de qualquer reação, nas condições padrão, é igual ao somatório das entalpias de formação padrão dos produtos menos o somatório das entalpias de formação padrão dos reagentes. E é isto o enunciado da lei de Hess, que nos permite calcular entalpias de reação, ou seja, os calores postos em jogo em qualquer reação que eu queira. Por exemplo, se eu quiser estudar a combustão do metano, portanto, imaginem CH4 mais O2 a dar CO2 mais H2O, portanto, tudo no estado gasoso. A única coisa que eu tenho que fazer é somar a entalpia de formação padrão do CO2 mais a entalpia de formação padrão da água. Claro que falta aqui um 2 e, portanto, aqui também um 2. E, portanto, duas vezes, o caso da água porque se formam 2 moles, e subtrair a entalpia de formação padrão do metano. E não preciso subtrair a entalpia de formação do oxigênio porque já está no estado padrão e é 0. E, portanto, com este esquema, eu consigo calcular a quantidade de calor posta em jogo. Portanto, posso pegar num combustível e saber exatamente qual é a quantidade de energia que se vai libertar quando eu fizer a reação de combustão.